E aí seus fantasmas do canal, começando mais uma lenda pra vocês aqui no canal. Espero que vocês gostem da lenda. Então já vai deixando seu like e compartilhem para ajudar o canal a crescer. E ative o sininho das notificações, se não quiser ser perturbado hoje à noite. E-mail, na descrição, envio de relatos ou histórias. Peço que indique os vídeos para quem realmente gosta. Hoje trago um relato para vocês. História contada por Ângelo Brea. Relato 3 Sombras na Estrada. Esse ano estava a trabalhar em Vimianço, a formosa vila onde senhoreia o castelo que os Irmandinhos derrubaram na rebelião de 1467 e que o arcebispo Fonseca reconstruíra há poucos anos depois, passando logo a nobre família dos Moscosos de Altamira. Vimianço é uma vila de interesse e a terra que a circunda é agradável e com gentes trabalhadoras e de bom coração. Ali passei uns anos que sempre lembro com saudade, já que pude conhecer bem os rapazes e as raparigas que iam estudar ao meu liceu. Enquanto trabalhava ali, tinha alugado um andar em bairro, onde me fiz cliente dos locais, dos arredores, almoçando quase sempre no restaurante Casa Cruz, onde fazem uma comida caseira de fundas raízes galegas. Como tinha família em Santiago, vinha muitas vezes à cidade pela estrada que une Baio e Santa Comba, ou bem pela que vai desde Vimianço a Negreira. As duas estradas acabavam de ser arranjadas e conduzia indistintamente por uma ou por outra, dependendo das circunstâncias. Quase sempre voltava de dia, à exceção de que tivesse algum claustro ou alguma reunião de avaliação, que se sabe quando começam, mas nunca quando acabam. Lembro que foi ao remate da primeira avaliação, no mês de dezembro, tão próximas às férias de Natal que todos, professores e alunos, estávamos desejando desfrutar, quando me aconteceu este estranho caso. Esse dia saíra de Vimianço quase às 9 da noite. Nessa época do inverno, anoitece sobre as 6:30 da tarde, e passei por Baio, que está a menos de 10 quilômetros, para apanhar uns livros. Depois dirigi-me a Santa Comba, passando por Sás. Desde Santa Comba é já tudo reto para Santiago, percorrendo algumas aldeias dispersas. Na aldeia de Páramos muitas vezes fazia uma paragem para apanhar gasolina, como ia ser esta vez, já que a luz da reserva acabava de acender-se ao sair da aldeia de Suevos. A aldeia de Páramos fica numa descida pronunciada que conta com uma curva bastante perigosa para a esquerda. Nessa zona há numerosos acidentes e quase sempre se vêem restos de vidro no asfalto. Ia bastante devagar, enquanto descia por aquela encosta pronunciada, pelo que tive tempo de entreter-me observando os acostamentos da estrada. Foi então que observei algo estranho. Havia 3 rapazes que, a um lado, como a 10 metros à minha direita, estavam a caminhar paralelamente à estrada entre as árvores da floresta. Não pareciam pessoas normais, já que uma estranha luminosidade os envolvia. Quando os ultrapassei, olhei pelo espelho retrovisor para eles, mas já não os pude ver entre as árvores. Antes de chegar à curva, parei o carro a um lado e, sem sair da estrada, escrutei quase durante 1 minuto os arredores, mas não vi mais nada. Só estava acesa uma luz na casa que se encontra quase na curva, mas ao lado direito da estrada. Fiquei tão surpreendido que mesmo me esqueci de apanhar gasolina até chegar a Santiago. Não podia dizer-lhe a ninguém o que tinha visto, porque se tivesse de jurá-lo, asseguraria que o que vira eram fantasmas. Ao dia seguinte, depois de trabalhar, regressei à aldeia e ali parei um bocado na bomba de gasolina. Falamos um bocado, enquanto comprava o jornal, e arrisquei uma pergunta. Por certo, sabe se aconteceu algum acidente na curva? É que sempre que passo vejo vidros. O homem olhou para mim com a vista cansada e respondeu quase sem ganas. Pois é. No ano passado, quase nesta altura, houve um acidente bastante grave. Creio que morreram 3 rapazes que estudavam em Santa Comba e, baixando a voz, acrescentou. Saiu uma reportagem sobre o caso na Voz. Veio por aqui um periodista para entrevistar toda a gente, mas eu, claro, não tinha nada que contar, porque o acidente foi de madrugada e a bomba estava encerrada.
No outro dia, quando regressei de trabalhar, parei depois da curva de Páramos, no bar que se encontra antes do posto de gasolina, de nome O Oleiro, mesmo à beira da pista asfaltada que conduz às aldeias de Cabanas e de Lanhas, e pela que se vai à Negreira. Estava na parte baixa de uma casa de 2 andares, com uma fachada revestida de painéis de granito rosa polido. O bar parecia-me um bom sítio para perguntar, já que é costume que ali se juntem os homens da aldeia para comentar as notícias. Era óbvio que o acidente deve ter sido ser um acontecimento bem conhecido no lugar e que se deve ter falado muito sobre ele. O interior do bar tinha forma retangular. O balcão estava à esquerda e um homem já idoso, de uns 60 anos, quase careca, atendia aos clientes, embora agora estivesse sozinho. Pedi um chá com leite e apanhei o jornal para fazer, que lia. Quando o dono me serviu o chá, olhei para ele, e como quem falava por falar, disse: deve ter tido algum acidente aí atrás na curva. Está tudo cheio de restos de um carro. Sim, foi o outro dia, é que conduzem como loucos, repostou. Algum dia vai haver uma desgraça, disse eu, candidamente, aguardando que me contasse o que sabia do acidente do ano passado. O homem ficou parado, a olhar para mim, e acrescentou: pois no ano passado houve ali um acidente gravíssimo. Morreram 3 rapazes e uma rapariga que ia com eles ficou gravemente ferida. Não me diga! Exclamei, fazendo-me surpreendido. Pois sim. Foi por estas mesmas datas, porque 2 dias depois foi o sorteio da lotaria de Natal. Lembro-me bem disso. E continuou dando alguns detalhes truculentos do caso. Eu estava a pensar que, se o acidente tivesse sido dia 18 de dezembro, curiosamente coincidia com que tinha visto aquelas 3 sombras na estrada, como a celebrar um trágico aniversário. Suponho que a família que vive ali na curva não terá passado bem, sabendo que tão perto delas morreram 3 pessoas. Interrompi. Isso parece, aceitou ele. Ademais, ultimamente estão a falar de ir viver em Santiago, com a filha, que está a estudar na universidade. De verdade? Aconteceu-lhes algo mais? Não me diga que tem medo de viver ali. Perguntei, muito interessado. Parece que estão cansados de atender os feridos e que há acidentes quase todas as semanas, comentou. Eu faria o mesmo, assenti. Suponho que eles seriam os primeiros em atender os feridos daquele acidente dos 3 mortos, verdade? Acho que sim, respondeu. E foi algo que nunca esquecerão. O velho veio por aqui mais de uma vez, e não o vejo muito animado desde esse momento. E depois acrescentou, como lembrando de repente algo importante de que se tinha esquecido. Por certo, saiu uma reportagem sobre o acidente na Voz. Fizeram uma entrevista aos velhos, tanto a ele como a ela. Creio que a guardei por algum sítio, mas não fez menção de ir procurar o jornal. Eu paguei a conta e decidi que já me tinha inteirado de coisas suficientes para acalmar o meu interesse. Mas, ao sair do bar, decidi visitar o lugar de que tínhamos estado falando. Fui caminhando pela margem esquerda da estrada em direção à curva e à casa daqueles 2 velhos que atenderam os feridos do acidente. Viviam numa leve encosta, já que os campos desciam em direção a Cabanas no lento, mas constante declive. O terreno da sua propriedade tinha uma inclinação de vários graus, e a casa estava afastada a uns metros da estrada, à beira da floresta. A finca estava toda coberta de relva sem aparar, e num cercado viam-se várias ovelhas a comer de uma manjedoura de madeira, na que alguém tinha depositado erva fresca. Havia também um pequeno espaço onde crescia algo de milho. Ao aproximar-me mais, pude divisar melhor todo o vale de Cabanas, completamente verde, com campos de relva e extensas florestas que cobriam as suaves colinas que apareciam a ambos os lados. Era uma formosa paisagem na qual quase nunca se repara ao viajar de carro. Observei um caminho asfaltado, que não se via desde a estrada, que a rodeava pela parte superior para permitir o passo dos carros. Ultrapassei a casa e cheguei ao lugar onde tinha divisado aquelas 3 estranhas sombras. Apesar do tempo que tinha passado, ainda se viam no encostamento da estrada alguns restos do acidente. Havia vidros rotos e pedaços da carroçaria.
As peças metálicas eram todas de cor vermelha. Decidi entrar na floresta pela minha segurança, porque alguns carros baixavam a íngreme encosta e não queria que me levassem por diante. Crescia ali uma pequena plantação de eucaliptos e alguns pinheiros isolados. Antes da curva, uma vedação metálica quebrada protegia a zona. Um pinheiro estava colocado à frente dela e nele viam-se os vestígios de várias colisões. Apresentava sinais de um forte impacto lateral, mas a árvore não se tinha partido apesar do golpe, devido à consistência do seu enorme tronco. Estive observando o chão, coberto da caruma dos pinheiros. Havia restos da carroçaria e, o que mais me impressionou, um sapato de mulher manchado ainda de sangue, que não ousei tocar.